Sabe, eu estava pensando, tem gente que quando se depara com um grande problema, ela acha impossível de resolver. E eu entendo até esse tipo de pensamento, mas eu tenho uma técnica que sempre funciona. Quando eu tenho um problema muito grande para resolver, eu começo a dividir ele em partes menores. E essas partes eu diminuo em partes menores ainda. Então fica sendo uma coisa tão pequena para resolver que eu resolvo sem perceber. E vou fazendo assim passo a passo, com cada pedacinho que eu dividi do problema. Parece óbvio, mas comigo funciona. Vou falar uma coisa pra você, essa casa eu fiz sozinho, não é porque eu sabia, eu comecei sem saber fazer nada. Aí primeiro eu fiz o desenho da casa, que era o todo, né? Eu fiz a planta, depois eu fui dividindo. Hoje eu vou aprender a fazer a sapata, amanhã eu vou aprender a fazer o concreto, que eu não sabia, eu aprendi com meu vizinho. E fui fazendo assim, depois o piso, depois as paredes, depois a elétrica, a hidráulica. Se eu fosse ver a casa como um todo, eu travava no meio do caminho. Mas como eu fiz em partes, acabou que deu certo e ela tá pronta hoje. Eu tinha um professor de violão que ele fazia do mesmo jeito. Quando ele estava ensinando a tocar acordes, né, trocar de acordes, ele nunca pedia para trocar todos os dedos de uma vez só. Ele pegava o primeiro acorde e trocava só um dedo para o segundo acorde, várias vezes. Depois 2 dedos de uma vez e depois 3. Assim, fazendo aos poucos, quando eu menos percebi, eu já estava conseguindo trocar de acorde com facilidade. Teve uma época que eu trabalhei em uma agência e eu tinha que treinar uma pessoa. Eu treinei ele mexendo no Illustrator do zero. O que eu fiz? Eu peguei umas artes que eu tinha 30, e eu ensinei para ele só uma etapa, que era só tirar a faca de corte, em todas. Depois eu fiz a mesma coisa para ele colocar sangria. Depois a mesma coisa para ele colocar só um elemento em cada uma. E quando eu menos percebi, ele já estava montando a arte inteira. É porque às vezes a gente olha um sonho, um projeto, uma dor, e parece ser muito grande, mas isso porque está tudo misturado. Quando a gente separa, fica mais leve, mais possível, porque o impossível é só um monte de coisa possível, tudo ao mesmo tempo. A gente divide e vai, uma coisa de cada vez. Bom, esse é o primeiro episódio do Sidney Pensando na Varanda. A ideia é soltar um episódio novo todo domingo, com uma reflexão como essa. Se vocês gostarem, melhor ainda, mas se não gostar, eu vou continuar fazendo do mesmo jeito, porque é aqui que eu organizo meus pensamentos. E quem sabe ele não serve para você organizar os seus também.